Muito bem, olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para quem vai participar da live de hoje, onde eu vou falar do super serial, de um super serial. Mas, bom, vamos lá, para quem não me conhece, ou para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Isa Schnell, sou nutricionista funcional, especialista em atendimento de pessoas vegetarianas em transição para o vegetarianismo ou pessoas que estão em busca de alternativas mais saudáveis de se alimentar, buscando reeducação alimentar, perda de peso, enfim. E é isso, eu tenho trazido vários temas aqui para os nossos encontros semanais, sempre abordando alguma coisa relevante que ajude vocês nesse processo de reeducação alimentar, nesse processo de emagrecimento, de uma forma saudável, natural, equilibrada. E, além das teorias, dos assuntos teóricos, né, das dicas e tudo mais, eu gosto também de trazer sugestões práticas, alternativas, fáceis, porque acho que esse é o grande desafio, né, no nosso dia a dia, na cozinha, de ter coisas práticas fáceis de fazer, rápidas, e que sejam equilibradas, saudáveis e que nos ajudem a manter saúde, a ter saúde, né? E aí, por que não, além de tudo isso, de ser prático, saudável, fácil, ser muito gostoso, né? Então, acho que esse é o grande... Existe um mito, né, por trás disso, de que achar que porque é saudável não é tão gostoso, né? Pelo contrário, a gente tem várias formas de transformar o alimento para tornar ele gostoso. E vamos lá, então. O assunto de hoje que eu vou falar sobre de um alimento só, de um alimento que eu acho que é extremamente rico, nutritivo, versátil, acessível, barato, prático, né? Só que é muito pouco consumido. E além de tudo isso, ainda é muito gostoso. Eu tô falando da aveia. A aveia é um cereal extremamente equilibrado, rico nutricionalmente falando, tem muitos nutrientes, né? É considerada, é um dos cereais mais ricos, né, em quantidades de aminoácidos que a gente tem, junto ali, bem próximo da quinoa, por exemplo. Tem uma quantidade de fibras interessantíssima, fonte de ferro, cálcio, magnésio, complexo B, tem, enfim, as fibras dele, né, desse cereal é extremamente benéfica para a nossa saúde. Se a gente coloca uma porção desse cereal no nosso dia a dia, a gente consegue prevenir o aparecimento de muitos desconfortos, né? O aparecimento de doenças. Claro que só comer o cereal ou só comer determinado alimento, a gente não vai ter saúde, né? O contexto para se ter saúde é mais amplo, então a gente depende de um estilo de vida mais saudável, de uma alimentação, né, mais equilibrada. Enfim, é tudo isso que a gente vem falando ao longo dos nossos encontros, né? Então, só incluir a aveia, né, só fazer uma coisa em particular, isso não é a solução, não resolve, mas a gente pode se beneficiar muito, né, desse alimento tão rico e tão fácil de usar e tão acessível, né? Não precisa inventar muito. Então, ele é um alimento que se a gente usa de uma forma regular, a gente consegue manter a nossa glicemia mais constante pela própria composição, né, e quantidade de fibra que contém. A gente consegue melhorar o nosso perfil lipídico, né, quando a gente faz exames de sangue, e a gente tem lá as medidas de colesterol, principalmente. Então, se a gente tem uma alimentação mais rica em fibra, a gente consegue equilibrar isso de uma forma mais natural e saudável, né? Por que a gente tem uma resposta glicêmica melhor quando a gente come aveia? Exatamente pela quantidade de fibra. E essa fibra ela é extremamente rica, né? E particularmente é uma fibra, a beta-glucana, que está presente na aveia, é uma fibra solúvel, ela tem uma característica muito interessante de equilibrar a microbiota intestinal, né? Então, traz tantos benefícios de incluir a aveia no nosso dia a dia,
que é incrível, é impossível ela não fazer parte das receitas, né? E a gente não precisa comer aveia pura, a gente pode criar receitas. E essa vai ser a proposta de hoje, mostrar opções alternativas muito práticas, muito fáceis, para não terem desculpa de falar, não dá para comer aveia, até um pouquinho mais elaborada, que tem que ir no forno e assim por diante, com objetivos diferentes, né? Enfim, mas voltando a falar da característica da aveia, né? A beta-glucana, ela tem esse poder, estando presente na alimentação, a gente consegue equilibrar muita coisa, né? É muito interessante quando a gente consome essa fibra, né? Na culinária, falando a nível de resultado, né, nas receitas, né, essa fibra em particular, ela dá uma resposta de aglutinar, né, então ela forma um gel, é muito interessante quando a gente usa a aveia para dar uma consistência, chegar numa consistência adequada, né, é bem legal, é um tipo de, uma maneira de a gente melhorar o teor nutricional da receita para a gente ter o resultado. Então, por exemplo, a gente vai fazer preparações onde eu não vou usar ovo, mas a aveia, junto com alguns outros elementos, vai me dar um resultado de como se eu estivesse usando ovo, né? Então, ela tem esse efeito de dar como fala, de espessar, né? Não deixa de ser um espessante na receita, né? E ajuda a formar esse gel e a gente tem um resultado muito interessante. A gente pode preparar muitas coisas com esse cereal. A gente pode preparar receitas para o café da manhã, para o lanche da tarde, para pratos principais. Fazer coisas bolos, pães, biscoitos, enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades de usar. E a proposta que eu trouxe hoje para vocês, né, a gente vai fazer 3 receitas. Na verdade, uma delas seria com acompanhamento de um prato principal, de uma receita, né, de uma refeição principal, por exemplo, almoço ou janta, ou um lanche rápido, né, por exemplo. A outra receita, a gente pode acompanhar como um lanche da tarde, muito saudável, né? Que é a base de aveia, a gente vai colocar algumas frutas, então tem um sabor um pouco mais adocicado, não que seja doce, né? Mas pode ser, inclusive, também ser servido com frutas, ser servido com iogurte, um iogurte vegano, também entraria aí como uma possibilidade de um lanche, ou um café da manhã, um lanche da tarde. A gente vai fazer um clássico overnight oatmeal, né, que é uma aveia deixada de molho, mas com uma pegada um pouco diferente. Eu repaginei um pouco essa receita super clássica, super fácil de fazer, e que a gente, às vezes, deixa de fazer talvez nem é por falta de tempo, porque não dá tempo, não leva tempo fazer nada disso, né? Não tem pré-preparo, não tem nada, é só misturar as coisinhas, deixar de molho para o dia seguinte poder comer. Mas a gente esquece, né? Acaba esquecendo, e eu trouxe uma proposta um pouco diferente, onde eu vou colocar um legume no meio, vou tornar ela um pouquinho diferente, vou trazer umas sugestões de como consumir, né, essa preparação. Bom, vamos lá então, vamos às receitas, né? Eu vou fazer aqui né, vou fazer todo o processo aqui com vocês durante a live. E eu vou falando aqui, vou até deixar as receitas aqui para eu poder falando as quantidades para quem quiser depois e poder repetir em casa, tá? Vamos lá, eu vou começar pelo assado de lentilhas, por quê? Porque ele demora um pouquinho mais para ficar pronto, e aí até o final da nossa live das outras receitas a gente consegue ter todas elas prontas, finalizadas, certo? Bom, a base do nosso assado de lentilhas, é lentilha, né? Eu queria deixar claro aqui, particularmente, que não precisa ser só lentilha. A gente pode misturar 2 leguminosas, a gente pode misturar lentilha com grão de bico, a gente pode fazer lentilha com feijão branco, que dá super certo, fica muito bom também. Mas hoje eu vou fazer só de lentilha, né? E eu vou acrescentar alguns elementos, né, nessa preparação, inclusive a aveia, né, que é o nosso assunto de hoje. E a gente vai
vai fazer um assado disso como se fosse um prato principal. Então, se a gente servir uma porção de legumes, hortaliças cruas e muitos vegetais, essa preparação, essa receita já está compondo uma refeição super equilibrada. A gente não precisa ficar inventando muito. Tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro ponto, eu vou dar aqui o que eu tenho aqui, lentilha. Então, eu lavei essa lentilha, deixei ela de molho. Eu voltei a lavar ela bastante, né? De novo. E cozinhei ela e escorri. Porque eu preciso dela mais seca possível para a gente poder chegar na consistência de não ficar muito úmida, porque senão vai ficar muito mais tempo no forno, a gente vai ter que desidratar mais tempo. Então, o que eu vou bater aqui? O que eu tenho aqui como elementos de me dar essa consistência de poder, eu poder depois que assar, eu conseguir cortar ela, ficar com uma consistência boa. Eu tenho aqui, além da aveia, que eu vou triturar, eu tenho aqui que entra como elemento substituto do ovo. Então, eu tenho aqui a linhaça moída, 2 colheres de sopa. Aí aqui eu tenho 80 gramas de farelo de aveia, que eu também já vou triturar, bater aqui para já ir homogeneizando, né? Então, tem mais ou menos da lentilha cozida, 200 gramas de lentilha cozida já. Aí eu coloquei aqui 80 gramas de aveia em flocos, 2 colheres de sopa de farinha de linhaça. Aqui eu já dei uma refogada no alho e cebola, né? Também já vou bater aqui junto. Eu vou colocar aqui, eu tenho 40 gramas de semente de girassol na verdade, eu dei uma tostadinha nela só, rapidinho, para dar uma crocância nessa sementinha. Eu vou triturar aqui junto também para dar essa crocância, tá? Uma semente de girassol. Quem tiver, por exemplo, em casa, nozes ou alguma outra oleaginosa, ou queira colocar semente de abóbora, então também pode substituir sem problemas nenhum. Eu vou temperar com 1 colher de sopa de shoyu. O azeite eu já usei na frigideira. Desculpa, gente. O azeite eu já coloquei na frigideira quando eu dourei a cebola e o alho. Eu vou temperar com meio limão, suco de meio limão aqui. Vou pôr um pouquinho de sal, não muito, né? Eu já pus um pouquinho de shoyu, mas depois eu acerto o sal, depois no final. Vou colocar 2 colheres de sopa de mostarda amarela, né? Uma mostarda legal, que a gente que você tem aí, que também vai me dar um sabor bem legal. Muito bem, e o resto eu vou incorporar depois que eu triturar. Então agora a gente dá uma triturada nisso. Vou fazer um pouquinho de barulho, só um instantinho. Uma massa homogênea? Não, na verdade eu não quero. Eu quero que fique uma aparência mais grosseira, porque na hora de eu for cortar ou morder, assim, eu consigo ter um resultado bom. Então, eu já tive aqui, ó, ficou uma massa, né? Eu já consigo, mais ou menos, só mais para dar uma misturada rápida no processador. Não preciso deixar ela bem batida, bem homogênea, né? Porque a gente vai ter que misturar ela com o restante dos ingredientes agora aqui na bacia. Vamos lá. E aí, essa coisa de tempero, gente, é muito particular e não tem regra, né? Eu estou sugerindo usar determinados elementos, mas vocês podem usar o que vocês gostarem. Então, aqui o que caberia aqui? Colocar um pouco de cominho, para quem gosta de erva doce, né? Para quem gosta de, enfim, quer colocar alguma outra especiaria.
uma páprica picante, né? Enfim. Mas a minha sugestão aqui é não misturar muito para a gente não perder a sensação, os sabores, né? Se fica muito misturado, a gente acaba perdendo. Aqui, então, vou colocar um pouco de cenoura, um pouquinho de cenoura ralada, que também vai me dar uma cor, né? Vai me dar uma textura. E eu vou comer como erva, vou colocar um pouquinho de alecrim, que vai me perfumar e também fica bem incrível. Meu forno já está pré-aquecido, né? Já está quentinho aqui, para acelerar o processo. E aqui, para me dar também um pouco de textura, eu vou colocar um pouco de cogumelo, na verdade 200 gramas de cogumelo Paris picadinho. Muito bem, agora chegou a hora de pôr a mão na massa e eu vou incorporar tudo isso, né? Só que antes de eu misturar tudo isso, eu vou colocar mais um pouquinho de sal, porque eu acho que a gente está com muito ingrediente, pouco sal. Eu experimento antes de terminar, e aí eu vou incorporar tudo isso. Então, lembrando, o que a gente colocou aqui como uma forma de me ajudar a aglutinar, né? E aí, claro, enriquecer, me dando quantidade interessante de fibras e tudo mais. A aveia, né? Foram 80 gramas de aveia nessa preparação. E eu já consigo perceber que essa aveia, ela já me deu um resultado de absorver, né, a umidade dessa receita, dessa preparação. Então, qual que é a dica aqui? Não precisa colocar líquido. Eu coloquei um pouquinho de... Qual é o líquido que eu coloquei aqui? Eu coloquei um pouquinho de shoyu, né? 2 colheres de sopa de shoyu aqui, basicamente, de líquido. E aí eu vou trazer aqui uma dica para vocês. Vou experimentar para ver se está bom de sal. A gente vai agora... tá ótimo. Mostrar para vocês, certo? Tá tudo cozido, tirando cenoura, tá tudo já pré-preparado, já passou por um processo de calor. Tá fácil de trabalhar? Tá. Eu quero que ela fique mais... eu tenho por exemplo, eu acho aqui, sentindo que tá um pouquinho ainda úmida, mas em vez de ficar colocando muita aveia, que vai me deixar a preparação muito dura, eu vou usar aqui 1 colher de sopa de psyllium. Psyllium é uma fibra também, uma fibra solúvel, vindo de planta, e ela tem também essa função, né, de aglutinar, de absorver a umidade, e ela me dá textura, me ajuda a dar textura. Eu gosto bastante do psyllium nessas receitas, e a gente consegue um resultado muito legal. Então, essas fibras, elas precisam de um tempo para a gente perceber se está no ponto certo ou não. Um tempo de certo descanso, né? A gente vai deixar descansando muito, mas só o fato de a gente trabalhar aqui, trabalhar a massa, a gente já consegue perceber como já muda a textura. Muda muito, só de ter colocado 1 colherinha de sopa do psyllium. Para dar um pouquinho de cor, eu vou pôr um pouquinho de salsa. Misturar de novo. E aí a gente vai colocar uma assadeira. Essa massa, gente, a minha proposta de hoje é um assado, né? Mas essa massa, por quê? Eu trouxe, na verdade, para fugir um pouquinho dos hambúrgueres, dos bolinhos, das almôndegas, né? Enfim, que tudo bem, mas aqui, enfim, é uma forma diferente de preparar e super prática, porque uma receita, por exemplo, rende uma forminha bem legal. Você tem uma preparação proteica, nutritiva, equilibrada para várias refeições, para mais de um dia, né? Se você for... tá super fácil de trabalhar, super fácil enfim, de a gente sentir, né? Tanto que nem gruda na mão nem nada. E aqui eu tenho uma forminha onde eu untei com azeite e farinha de linhaça. E no fundinho eu coloquei as sementinhas de girassol para elas me darem um efeito na hora de eu desenformar. E aí eu vou simplesmente colocar aqui, enformar, vou fazer uma certa pressão, é legal porque daí eu consigo, na hora de cortar, não desmontar, né? Não desmonta.
E aí a gente vai informando aqui. Muito bem. E é uma preparação muito fácil, gente, muito. E aí, ó, assim, isso daqui rende várias refeições. Pode congelar depois de assado, congelar porcionado, né? E congelar porcionado e na hora de consumir, descongelar na geladeira devagarzinho ou na frigideira, enfim. Vou lavar minha mão aqui e já mostro para vocês como ficou legal nosso assado de lentilha. Então, aqui a gente tem o nosso assado de lentilha e ele vai aqui para o forno e vai desidratar para eu chegar num ponto que eu consiga cortar ele, né, para servir ele como fosse um prato principal mesmo. Deixa eu dar uma organizada aqui. Bom, próxima receita, que eu também vou usar o forno. Deixa eu dar uma limpada aqui. Eu também vou usar o forno, então enquanto um assa, eu já vou preparar o outro. É a receita do scone de frutas vermelhas. É um nome diferente, mas nada mais é do que como se fosse um bolinho, né? Vou trazer os ingredientes para cá e a gente vai conversar. Um bolinho, como se fosse um tipo, não chega a ser panqueca, mas é como se fosse um tipo de bolinho que a gente mistura. A gente, na verdade, não precisa de batedeira, nem de nada disso. A gente mistura com a colher e a gente molda ele com a colher mesmo e a gente põe para assar. A gente pode fazer uma porção grande e depois cortar, ou fazer pequenas porções, né? Colocar pequenas porções e assar. E a gente tem um resultado também bem legal. Bom, muito simples, gente. Então, a gente pode tanto usar farinha convencional, uma farinha de boa procedência, de trigo, ou a gente pode usar uma farinha de trigo sarraceno, se quem quiser fazer sem glúten, ou usar uma mistura de farinha sem glúten, que é o caso de hoje. Aqui eu tenho uma mistura de farinha sem glúten, dessas convencionais que a gente acha no mercado. Eu só escolhi essa farinha, porque, enfim, sem nenhum motivo em particular. Tudo bem se for uma farinha de trigo, pode ser integral, de boa qualidade. Então, aqui, para quem quer depois acompanhar, deixa eu só ver aqui a quantidade que eu peguei de farinha. Farinha sem glúten, 90 gramas. 90 gramas dessas farinhas tradicionais que a gente compra por aí, que já tem um mix de farinhas, né? Não só farinha de arroz. Só farinha de arroz não dá certo. Aí aqui eu tenho de aveia, 60 gramas de aveia em flocos. Então, uma quantidade bem legal de aveia, gente. Então, se a gente consumir uma fatia desse assado, um scone desses, mais um pouquinho de overnight durante o dia, por exemplo, nossa, é perfeito para a gente atingir nossas quantidades de fibras. Claro que junto com tudo isso, comer hortaliças cruas, né, frutas, enfim, tudo isso. Então, a gente vai, na verdade, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, a gente não vai usar, é uma receita vegana também, então como substituto do ovo eu vou usar a farinha de linhaça, uma colher de sopa, e vou hidratar essa farinha de linhaça, enquanto eu vou colocando os outros ingredientes, vou deixar hidratar. Então aqui eu vou misturar a parte seca, então aqui tem a farinha sem glúten, aveia, então açúcar mascavo 30 gramas, tá? Poderia ser açúcar de coco, mas o açúcar mascavo é super legal, super rico também, né, em termos nutricionais, então a gente já vai misturando tudo isso. Eu peguei, a gente pode usar, eu vou usar canela na outra, mas a gente pode colocar uma especiaria aqui, um cardamomo, alguma coisa assim, né, acabei não pegando. Mas eu vou pegar, porque fica bem legal. Espera só um pouquinho. Muito bem, então,
Aqui eu tenho, vou começar então, misturei a parte seca, né, sólida, as farinhas, o açúcar. Vou começar a colocar a parte líquida. Então aqui o meu ovo, né, farinha de linhaça hidratada, óleo de coco. Então aqui tem 80 ml de óleo de coco. Na verdade ele está quase em consistência de pomada e é assim mesmo que eu quero, tá? Porque a gente, na verdade, é como se fosse um cookie, né? Para a gente for considerar como se fosse uma consistência de um cookie. Então agora eu vou incorporar isso daqui, vou fazer uma farofinha e a gente vai começar a incorporar a parte líquida. Então deixa eu pegar aqui a minha cardamomo em pó, que também é uma especiaria que eu gosto bastante. Então acho que combina aqui, já que eu vou usar a canela na outra receita, né? Então, vamos lá, eu posso até incorporar com as pontinhas dos dedos, incorporar a gordura aqui. Fazer uma farofinha. Então, para vocês poderem ver, acompanhar, certo? Enfim, já soltou aqui. Não é uma receita muito doce, então como eu posso, desde fazer ela como um café da manhã, acompanhar o café da manhã com umas frutinhas, né, alguma coisa assim, ou eu posso servir com um iogurte vegano, né, fica perfeito. Então já tem aveia aqui, já tem uma frutinha, põe um pouquinho de iogurte, um creme de castanha, alguma coisa nesse sentido. Muito bem. E agora eu vou começar a colocar a parte líquida. Então aqui eu tenho frutas vermelhas que estavam congeladas, mais ou menos 100, 120 gramas de frutas vermelhas. Quem quiser usar as frescas, tudo bem também, sem problema nenhum. Vou espremer aqui meio limãozinho, uma pitadinha de sal também. E aí agora eu vou chegar num ponto com leite vegetal, tá? Então vou começar a fazer uma massinha disso, uma massinha fácil de trabalhar. Fica parecendo um cookie, mais molinho que um cookie, e não tão mole como um bolo, né? Mais durinho que uma massa, uma consistência mais durinha que um bolo, mas mais molinho que um cookie. Aí a gente vai colocando aqui a quantidade, e a gente vai mexendo e vai deixando a aveia absorver. Aqui eu tenho de leite, eu tenho 150 ml de leite. Eu não sei se eu vou usar todo esse leite, porque eu vou esperar a aveia hidratar, né? Ela criar uma consistência, começar a hidratar, e eu vou chegar no ponto que eu quero, e aí eu vou mostrar para vocês o ponto certo, o ponto legal que é de a gente fazer, de a gente colocar para assar. Acho que ainda vai mais um pouco, ainda está meio seco. É legal deixar a aveia, deixar ela descansando ou ir trabalhando delicadamente para deixar esse tempo, né, da aveia hidratar. Deixar a aveia hidratar para a gente não ficar com aquela coisa muito seca. E também se colocar muito líquido, a gente fica talvez com a sensação de ficar muito mole, né? Então eu prefiro ir colocando devagar e sentindo. Dá até para colocar mais um pouco aqui. Tá meio duro, ó, vou mostrar para vocês. Ainda não está na consistência que eu acho que é legal. E por último, a gente vai finalizar colocando uma picadinha de fermento para dar uma leveza, certo? Então, basicamente, uma preparação muito fácil de fazer, gente, muito simples. A gente pode assar, pode congelar esses bolinhos, né? Esses não chega a ser um bolinho, mas é como se fosse, não chega, não é uma panqueca, não é um cookie, né? É scone. É o nome que se dá para isso. Então, ó, agora tá ficando no ponto. Tá ficando numa consistência legal, porque a aveia, ela tem esse poder mesmo de aglutinar, né, de formar, de geleificar. Eu preciso dar esse tempo para ela, para eu poder
sentir, para poder falar, legal, tá na consistência certa. Porque se eu ponho menos e eu vou moldar, fazer os bolinhos e tal, depois ela fica muito seca, não fica legal de consumir. Por exemplo, só eu bater um papo aqui com vocês, ela já absorveu esse líquido, esse leite, mas eu acho que agora já deu. E a gente já vai poder colocar aqui um pouquinho do fermento e a gente vai moldar elas, né? De formas... Elas são rústicas. Acho que o efeito legal que a gente pode ter é de uma aparência rústica, né? Como se fosse... Vou colocar aqui meia colher de chá de fermento. E aí a gente incorpora o fermento, né? E aí eu vou moldar isso daqui. Vocês viram que dá para trabalhar de colher, né? E é esse o ponto, porque eu preciso agora, na hora de moldar, não preciso nada, eu não vou trabalhar, né? Eu simplesmente vou porcionar aqui. Então, eu vou pegar aqui 2 colheres. Então, eu vou porcionar aqui como se fosse, né, uma porção aqui, uma colher. E fica uma coisa mais rústica mesmo. Preparação super legal, gente. Mata aquela vontade de comer alguma coisa diferente, né? Não é muito calórico. Tem uma quantidade super interessante de nutriente. E aqui eu trabalhei hoje com frutas vermelhas, poderia ser com banana, poderia ser com maçã, né? Enfim, não precisa ser necessariamente frutas vermelhas. Então aqui ficou uma menorzinha que eu vou pôr um pouquinho por cima aqui. Pra gente, vou mostrar para vocês então como ficaram os nossos cones. E aí agora vai pro forno, né? Eu vou pôr para assar, junto com o nosso assado de lentilha. Eu vou pôr para assar um pouquinho mais para baixo. E aí eu vou pôr aqui os nossos cones. Acho que desliguei sem querer. Acho que agora foi. Muito bem, vamos para a próxima. Enquanto nossas preparações no forno ficam assando, né? Espero que até o final da nossa live a gente consiga apresentar aqui para vocês. Mas vamos para a próxima, então. Próxima receita é o clássico, né? Overnight de aveia, né? E aí eu trouxe aqui, estou trazendo para vocês uma proposta um pouco diferente, que é trabalhar e colocar um legume nessa receita. Vamos brincar um pouquinho, né, com alguns elementos. Só trazer aqui os ingredientes. E aí a gente pode inventar. Cada dia tem uma receita diferente. Então vamos lá. Overnight, ele é clássico, né? Bem tradicional. Ele é muito consumido como uma preparação para o café da manhã, ou pode ser um lanche da tarde também. Onde a ideia é deixar essa aveia, né, hidratando por um período, né? Normalmente se prepara um dia anterior, então eu vou comer amanhã de manhã, eu faço hoje no final do dia, deixo ela hidratando para amanhã eu servir o meu café da manhã, por exemplo, né? Pode ser servido frio, pode ser servido quente,
a gente pode aquecer esse overnight, depende, né, do gosto, enfim, então, são dias frios agora, a gente cai super bem, dá uma aquecida, né, dá uma refogadinha neles antes de consumir para dar uma aquecida, né? E aí lembrando que a aveia, quando ela é aquecida, principalmente, ela forma esse gel, né? Ela fica com uma coisa mais como fala, é tipo um espessante, né? Tem essa função. E aí, eu trouxe essa preparação exatamente por ela ser muito fácil de fazer, gente, né? E eu trouxe uma versão diferente, mas da forma simples, né? Que é simplesmente colocar uma aveia de molho com algumas sementes, por exemplo, de um dia para a noite, a gente já tem essa preparação. Só que a proposta de hoje é incluir, né, um legume. Então, a gente vai fazer um overnight um pouquinho diferente, onde eu vou colocar, além da aveia, então, aqui eu tenho, deixa eu ver para vocês quanto que eu separei de aveia, 50 gramas de aveia, tá? Aí eu coloquei aqui meia cenoura ralada, então a gente vai fazer um overnight com cenoura, que fica uma delícia, é uma versão diferente. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa de chia, que também tem esse efeito, além do que da chia ter esse efeito também de me dar, de tornar essa preparação mais espessa, vai formar um gel, é uma ótima forma de eu garantir, né, um consumo de ômega 3 de origem vegetal no meu dia. As grandes dificuldades das pessoas, né, principalmente para quem não está consumindo nenhuma fonte de origem animal, achar alternativas de origem vegetal. E a chia, assim como a linhaça, são fontes de ômega 3. Então, você viu que eu brinquei com essas sementes. Então, nas outras preparações, eu usei como substituto de ovo, eu empanei, né? Na verdade, eu untei a forma com a linhaça. Aqui eu estou usando a chia. Enfim, a gente pode não necessariamente ter que comer as 2 colheres de sopa, mas consumir, né, em todas as preparações durante o dia, por exemplo, está super valendo. Eu vou colocar aqui um punhadinho de uva passa, né? Um punhadinho de uva passa. Quem quiser pode adoçar com agave, melado. Eu não vou adoçar, porque eu vejo que no final, depois quando a aveia ela se hidrata, ela é um cereal. O cereal naturalmente tem um sabor mais adocicado. E aí, se eu coloquei uma uva passa, talvez eu nem precise adoçar, né? É uma forma natural de a gente adoçar a receita. E aí eu vou brincar com especiarias. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de noz moscada, vou ralar aqui. Um pouquinho de canela. Certo? E aí, simplesmente isso, eu vou hidratar essa misturinha. Então, como ficou nossa mistura de aveia, cenoura, uva passa, chia, e a gente vai hidratar isso daqui. E aí a quantidade, gente, não tem regra, porque assim, como eu vou deixar essa aveia descansando para eu consumir, por exemplo, amanhã ou mais tarde, enfim, todo esse complexo, né, de ingredientes, todos esses ingredientes, eles vão absorver esse leite e possivelmente na hora que eu for servir, esse leite não vai estar aparecendo como está agora, né, que parece estar bem líquido. Mas só o fato de eu incorporar aqui os ingredientes, misturar bem, eu já percebo que esse leite está sendo absorvido, tanto pela chia quanto pela própria aveia, né? Enfim, então é legal de a gente misturar sabores, porque amanhã ou mais tarde, essa combinação, né, desses ingredientes vai estar muito mais potencializado, vai estar bem interessante essa combinação que vai ficar bem harmônico aqui. E aí, uma forma diferente de comer cenoura no café da manhã, por exemplo, né?
enfim, o que eu posso fazer? Eu posso servir aquecida. Então, se eu pegar, deixar ela dar uma descansada aqui, e aí eu servir, eu vou ter um mingau, é tipo um mingau, vai formar uma consistência de mingau, e esse mingau vai estar bem rico, né? Rico vai ter cenoura, uva passa e tudo mais. Mas eu acho que tudo bem se precisar aquecer, né? Principalmente nesses dias que estão mais frios. Mas aqui, por exemplo, aqui dá tranquilamente umas 2 porções para 2 pessoas. Aqui uma porção para 2 pessoas, né? Porque a gente está usando aqui, ó, 50 gramas de aveia, né? Não é muito, mas eu estou colocando bastante cenoura, coloquei um pouquinho de chia, um pouquinho de uva passa e as especiarias e o leite. Então, isso daqui é um super café da manhã, gente, para a gente começar o dia sem desculpa, né, de que não dá tempo de fazer, que não sei, que não... Enfim. Então, se a maioria das pessoas que hoje consomem farinha de trigo, né, de diversas formas, pão, bolo, biscoito, enfim, né? Então, assim, eu vou pegar, eu vou deixar aqui, né, nesse recipiente, vou deixar descansar e eu vou, quando ela estiver pronta, eu vou porcionar ela e vou tirar uma foto, eu vou deixar a foto disponível aí para quem quiser acompanhar. Então, gente, para quem... Se a gente pensasse, né, de todos os benefícios que a aveia traz, e se a maioria das pessoas que consomem muita farinha de trigo substituísse por aveia, muitos desconfortos e problemas de saúde podem ser minimizados, né? A gente consegue controlar melhor a glicemia comendo mais aveia, a gente consegue melhorar nosso perfil lipídico comendo mais aveia, equilibrar o intestino, né? Então, a gente começa a ter muitos equilíbrios quando você consegue incluir a aveia, né? Tá tendo uma pergunta aqui da Colin, que leite que eu sugiro, né? Leite vegetal, né? Qualquer leite vegetal que você tenha disponível, se você consegue fazer na sua casa, melhor, leite de amêndoas. O leite de aveia, né? Poderia trazer aqui como proposta também, é um leite extremamente rico, né? Porque a aveia é um cereal rico em proteína, então a gente pode, é muito simples de fazer leite de aveia, deixar a aveia em flocos de molho, por exemplo, umas 30 gramas, deixar em mais ou menos 150 ml de água, deixar de molho ou colocar uma água quente, deixar descansar por uma meia hora, 1 hora, bater, fica um leite cremoso e muito nutritivo. Então, a gente pode usar o leite de aveia, pode usar o leite de amêndoas, que é uma opção legal. Opções que a gente tem hoje no mercado que são ricos também, né? A gente tem hoje leite à base de proteína de ervilha, que também é interessante. O leite de soja, por que não, né? Então, o que eu sempre sugiro quando essa pergunta vem, que tipo de leite usar? É rodiziar os leites. Então, se você hoje vai fazer o leite de aveia, amanhã acabou, faz um outro, prepara um outro e prepara outro. Enfim, pode ser leite de amendoim também, que é uma fonte de proteína interessante. Enfim, a gente tem várias opções, né, saudáveis e legais de enriquecer, né? Enfim, são opções práticas de fazer. Então, por exemplo, essa preparação, né, só para a gente voltar no assunto né, de como melhorar o padrão alimentar, só substituindo, por exemplo, um cereal. Então, se você consome muita farinha de trigo, né, se é principalmente branca, não que tenha que ser sem farinha de trigo, mas se você substituir metade das preparações que você consome de farinha por preparações à base de aveia, por exemplo, você melhora muito o teor nutricional das suas refeições, né? Então, a ideia aqui era trazer essas possibilidades de mostrar como é fácil e simples de fazer. Então, gente, eu vou dar uma olhadinha aqui. Tá ficando bem legal nossos cones, só para vocês verem como eles cresceram, mas eles não tão bons ainda. E o nosso assado de lentilha, ele tá ficando dourado, mas ele ainda tá bom, quase bom. Mais um pouquinho aqui e a gente já consegue
finalizar eles, né? Acho que a gente tem uns tempinho aqui para bater um papo ainda, para dar tempo de finalizar e vocês poderem acompanhar, né, os resultados aí das nossas receitas. Então, voltando a falar da aveia, né? A gente tem, né, esse cereal, super cereal aí disponível, e a gente deixa de consumir porque não tem ideias às vezes, né? É incrível, porque comer mingau às vezes não é tão interessante, apesar de ser gostoso e nutritivo, mas enfim, brincar com esse cereal, né? Então a gente pode fazer panqueca de aveia, a gente pode fazer esse tipo de preparação de overnight, a gente pode colocar em vitaminas, a gente pode fazer biscoitos, cookies de aveia, inclusive tem várias receitas que eu já compartilhei, né? Inclusive da panqueca de aveia. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, o que eu faço sempre. Eu faço uma misturinha, eu ponho num vidro, aqui eu tenho aveia, eu tenho semente de abóbora, semente de girassol e chia. E eu faço essa misturinha, e eu pego 3 colheres dessa mistura, eu hidrato com 6 colheres de água, num bolzinho, eu hidrato, e aí eu deixo descansar para formar esse gel, e aí eu ponho numa frigideira com um fiozinho de azeite ou óleo de coco, e aí eu faço minha panqueca de aveia com sementes, que é essa panqueca que eu postei a foto hoje de manhã para vocês. E aí eu tendo essa misturinha pronta, fica fácil, né? Não tem desculpa de preciso comer pão, porque não tenho o que comer, né? Então a gente consegue, vai devagarzinho, vai implementando e vai melhorando, né, essas receitas aí, práticas, né, que a gente pode ter aí no nosso dia a dia, certo? Então, essa é uma outra dica aqui para vocês. E a gente usou a aveia hoje para fazer esse nosso assado de lentilha, que poderia também, em vez de ser assado, a gente poderia ter feito os hambúrgueres de lentilha, não tem sem problema nenhum. A gente pode empanar, fazer os hambúrgueres, inclusive, empanar na aveia, né, e pôr para assar, por exemplo, fica legal também. Enfim, a aveia é muito versátil, dá para a gente fazer muitas coisas interessantes. Falando nisso, vamos dar uma olhadinha aqui. Nossos cones estão quase bons. E o nosso estado de lentilha ainda no meio está meio macio demais ainda, gente. Está muito macio. Mas então, vamos combinar o seguinte. Aqui vai levar mais ou menos uns 5, 10 minutinhos. Eu vou aguardar terminar de assar. Vou esperar esfriar, porque eu não consigo desenformar logo em seguida, né? Um assado de lentilha, por exemplo. E eu vou postar para vocês verem o resultado das receitas de hoje. Combinado, então? E eu compartilhei, fui falando os ingredientes para vocês. Quem quiser, assista a live, onde eu dou todas as receitas para vocês que poderem reproduzir em casa. E assim, qualquer sugestão, qualquer dúvida que surgisse, qualquer informação que vocês queiram sobre essas receitas ou de qualquer assunto relacionado, né, à nutrição, à alimentação, fiquem super à vontade de me contactar e a gente vai conversar. Enfim, estou super à disposição aí para falar com vocês. Combinado? Então, quero agradecer a presença de vocês que vieram assistir, acompanhar. Tem gente que não conseguiu pegar do começo, mas eu vou deixar de salvo para vocês poderem assistir mais tarde, para quem não conseguiu entrar nesse horário. Quero agradecer a presença de vocês e até a próxima. Um beijo.